Boa noite. Meu nome é Zilan Costa e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar com o advogado especialista em recuperação de empresas, Washington Pimentel Júnior. Washington, ele é advogado aqui na Bahia, atua em São Paulo, no Brasil inteiro, para falar a verdade, mestrando em Direito Empresarial Comercial na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também fez cursos no INSPER, na Fundação Getúlio Vargas, e andou se aventurando por aí, por fora, estudando em Colômbia e Oxford também. Ou seja, é uma pessoa extremamente especializada nessa área de recuperação de empresas, e é um prazer tê-lo aqui para falar sobre esse tema aqui, Washington. Bem-vindo ao Jogo do Poder. Zilan, quem lhe agradece sou eu pela oportunidade, fico muito feliz em estar aqui. Você também, a despeito de ter me feito um favor de dizer quais seriam ali os meus títulos ou por onde passei, não diz nada se eu não estiver dando resultado, de fato, para aquele que me procura, mas você, em contrapartida, é alguém que já é reconhecido pelo resultado que dá, respeitado por todos, e sem dúvida alguma é um prazer para mim estar aqui hoje. Bom, eu vou ficar agradecido pelos elogios, mas vamos logo à primeira pergunta. Por que você escolheu essa área para atuar, Washington? Que não é muito comum encontrar gente especializada nessa área de recuperação de empresas. Na verdade, Zilan, eu não escolhi, eu fui escolhido por ela, né? Eu venho de uma família, por lado de minha mãe, são pessoas que trabalharam a vida inteira em vínculos empregatícios, né? Muito embora tiveram, né, felicidade de construir sua vida, patrimônio, mas tiveram sempre relação de emprego, e pelo lado do meu pai, um empresário nato, que desbravou aí algumas oportunidades e quebrou ao longo delas, né? Então eu tenho uma experiência dentro de casa de ter vivido dificuldades em razão de crises empresariais, crises financeiras, e eu convivi com isso durante muito tempo. Então eu digo a você que eu fui forjado na crise, né? E durante o período de estágio, né, na evolução na advocacia, eu sempre optei pelo ambiente empresarial. Eu iniciei minha advocacia numa advocacia puramente tributária, e me apaixonei enxergando a complexidade tributária, eu fui estudar o porquê daquela complexidade, o porquê da dificuldade financeira dos clientes em razão do não pagamento de tributos, e aí você começa a enxergar o porquê as empresas brasileiras elas têm passivos tributários muito grandes. Porque esse passivo é custoso e ele precisa se financiar através das estruturas. Enfim, aí a gente não vai fazer nenhuma apologia a não pagar tributo, mas se faz uma conta simples de que forma se financia a atividade empresarial de forma mais barata, e aí eu comecei a entender um pouco das escolhas empresariais e como era necessário estruturar empresas, reestruturar empresas para garantir sobrevida, né? Uma empresa que se encerra, uma empresa que para de funcionar, ela não simplesmente dá baixa num CNPJ, você tem todo um acervo que se deixa de existir, toda uma inteligência e uma tecnologia que foi construída ao longo do tempo. Então eu digo que a minha experiência, acho que eu fui escolhido, a crise me escolheu em razão de história de vida, e a partir disso eu, enfim, já ambientado, sabendo lidar, porque não é um ambiente tranquilo, é um ambiente estressante, muita gente não tem, digamos, estômago para poder estar lá. Eu digo que para mim foi muito fácil, então acho que eu fui escolhido, não escolhi não. As pessoas podem achar que esse é um tema, falar sobre recuperação de empresas no nosso programa é um tema, digamos assim, um pouco distante da realidade. Mas nós vivemos numa pandemia, e essa pandemia teve seus efeitos, inclusive econômicos. Uma das estratégias para se salvar vidas é o famoso isolamento social e o fechamento de atividades para que não gere aglomeração. Isso, é claro, está gerando um problema enorme de fluxo de caixa nas empresas, e muitas empresas estão com problemas. O que você vê como resultado da pandemia na atividade empresarial e na comunidade empresarial como um todo, e os seus reflexos para a sociedade a que todos nós pertencemos? Assim, a pandemia em 2020, ela antecipou cenários de crise já previsíveis nas empresas, né? Uma dessas minhas andanças, falando sobre a estrutura empresarial brasileira, eu fiz um retrato da minha experiência. Eu disse: hoje qualquer empresa brasileira ela está a ponto de pedir uma recuperação judicial saudável. O que é isso? Empresas com caixa, empresas plenamente operacionais, mas que tinham uma estrutura de endividamento incorreta, né? Dívidas de curto prazo, de médio prazo, não encaixando com o seu fluxo de caixa. Então eu falei assim, se hoje as empresas brasileiras assumirem que são mal geridas, fizerem, né, suas reestruturações para, de alguma forma, conseguir ser mais eficiente na gestão
da sua dívida, do seu passivo, terão sucesso nessa estratégia. Então, o que é que a pandemia fez ano passado? Aquelas empresas que estavam vivendo nesse ambiente com algum caixa, quando ela se viu diante da necessidade de se reestruturar rapidamente, ela não conseguiu fazer. Então, ela antecipou aquele cenário de dificuldade que era facilmente detectável no ambiente normal de temperatura e pressão. O cenário de 2021 já é diferente. Você já tem uma empresa que sofreu bastante durante o ano de 2020, não conseguiu se adaptar, porque ainda que ela buscasse crédito, ainda que ela buscasse mudar o perfil da dívida, os credores em si estavam também conhecendo o mercado e como ele se comportaria pós-pandemia, e não disponibilizou algumas estruturas mais adequadas, até porque o cenário não era claro. Então, as empresas, elas vêm nesse ciclo de dificuldade, permanecerão nesse ciclo de dificuldade, mas eu vou além. Eu acho que o ciclo de dificuldade, esse ciclo de crise que nós estamos vivendo, ano passado, ele se demonstrou uma oportunidade. E lhe digo oportunidade por quê? Porque nós tivemos ali, por pressão, a necessidade de ser mais eficiente. Por pressão. Abrir mão de um determinado ativo que não valeria a pena. Poxa, vou ter... E aí a gente está aqui em Salvador, né? Vou ter uma loja no Salvador Shopping. Talvez a sua loja no Salvador Shopping não dê resultado e você precise sair dali, continue com sua loja no mercado popular. Mas, às vezes, aceitar que você precisa dar um passo atrás, logo na terra da capoeira, que mestre Drima dizia, recuar também é golpe. Então, como é que você não assume a ideia de que, dada uma oportunidade em que todos estão tentando sobreviver, você não toma decisões corretas para reduzir o seu tamanho, ser mais eficiente e perpetuar o seu negócio? Então, esse foi um grande problema que eu enxerguei ano passado e continuo enxergando esse ano, né? Porque o empresário, e esse é um primeiro ponto que, enfim, esse ambiente de crise revela, é a fragilidade emocional, mas não porque o negócio está indo mal, mas como a percepção de terceiros afetarão a sua decisão. Como é que você vai pedir uma recuperação judicial para sua mulher ser, de repente, questionada pelo pai dela ou pelo irmão que você está quebrando? Ou para o seu amigo do... Sim, mas você não acha Isso é difícil. Mas você não acha que é uma falácia? Vamos falar de recuperação judicial, porque existe uma lei que autoriza a recuperação judicial de empresas em determinadas condições, e eu vou lhe perguntar sobre elas. Mas falando da questão emocional, antigamente a gente falava em falência e concordata. Pelo menos é o que todo mundo falava. Aí, de repente, surgiu essa denominação recuperação judicial, que é, na verdade, um procedimento judicial, certo? Certo. Aí, o empresário, esse procedimento substituiu o que era antigamente falência e concordada de certa forma. Você vai me explicar isso tudo direitinho. Agora, por causa dessa substituição, não existe um apelo emocional contrário a esse procedimento? Tipo, os empresários que estão nos vendo e nos escutando, eles podem ter receio de entrar com um processo de recuperação da empresa, porque isso é a mesma coisa que está dizendo que ele está quebrando. Assim, analisando historicamente, sim. Muita gente conheceu a crise empresarial através das concordatas que nunca terminavam, né? Assim, nós temos essa ideia de que concordata e quebrar era a mesma coisa porque não tinha fim. Você não tinha saída da concordata, você entrava nela, mas você não saía. Com a substituição do Instituto, obviamente a percepção popular, a percepção geral é justamente isso. Se eu entrar com um pedido de recuperação, eu não vou sair. Talvez seja essa a percepção, porque a falência permanece a mesma, mas a concordata, ela sim foi substituída pelo mecanismo, pelo instrumento de recuperação judicial. Então eu concordo com você, isso é uma percepção que deve ser considerada, deve ser levada em consideração. Mas, assim, acho que a gente precisa atualizar um pouco a conversa, porque hoje o instrumento ele foi estruturado para permitir a saída da empresa. Tá? Porque, veja bem, e por que nós estamos falando desse instrumento? Porque hoje você considera que o resultado dessa crise é que muitas empresas só poderão sobreviver através da utilização de instrumentos como esse, é isso? Não, na minha cabeça não existe uma outra forma. Quer dizer, existe uma outra forma. Se todos os credores pararem, juntamente com seus devedores, e de alguma forma se reestruturarem em conjunto. Porque hoje todos, ou grande parte das empresas, elas estão aptas a pedir recuperação porque já não aguentam mais. Já não tem mais caixa, já não conseguem sequer pegar no mercado qualquer tipo de dívida, nenhuma linha de crédito é disponível. Então, hoje, todos estão, né, depois desses últimos 30 dias de lockdown, então, você só conversa com empresários que já fecharam ou aqueles que não fecharam estão na beira do colapso porque não sabem mais o que fazer. E aí começam a ter problemas com o fisco, começam a ter problemas com funcionários que ele não conseguiu pagar a rescisão,
com fornecedores que estão executando ou cobrando a dívida, com bancos que estão em atraso e o patrimônio dele em jogo. E tem saída para essa situação? Bom, o que ele disse, ou os credores, eles de alguma forma renegociam ou não, só a recuperação. Porque esse é um outro ponto que eu acho que falta conhecimento da população empresarial. Mas eu queria falar sobre esse conhecimento e o que é que deveria ser ele no próximo bloco, perguntando a você o que é realmente esse negócio de recuperação de empresas, recuperação judicial de empresas. É aqui no Jogo do Poder. Depois dessas mensagens comerciais, é um instantezinho. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre a situação das empresas no Brasil, conversando com o advogado especialista em recuperação de empresas, Washington Pimentel Júnior. Washington, no bloco passado, a gente estava falando um pouco genericamente sobre a situação, e aí a pergunta que ficou no ar foi: o que é esse negócio de processo de recuperação de empresas e por que isso é importante para o empresário saber que existe? Bom, primeiro passo, talvez o primeiro ponto mais relevante é dizer o seguinte: ao pedir recuperação, a legislação ela lhe confere um período de proteção. O que é isso, período de proteção? O que é que mais angustia o empresário no momento de dificuldade? Ele acorda e olha para a conta, está bloqueada. Chega na empresa, tem um oficial de justiça dizendo que foi ali penhorar ou a sala, ou o carro, ou o que ali estiver. Então, ele não tem paz com a quantidade de credores que buscam a satisfação de seus créditos. E a lei de recuperação, ela fala o seguinte: se você, empresário, né, dentre ali as condições legais, preenche e pode fazer o pedido, a gente vai lhe conferir um período de proteção. O que é esse período de proteção? É um período em que todas essas execuções serão suspensas, para que você consiga respirar um pouco e reestruturar a sua dívida, renegociar com o seu credor, montar um plano a ser levado em Assembleia Geral de Credores para voltar e reestruturar a sua dívida. Quanto tempo é isso? Bom, legalmente falando, nós temos hoje, inclusive com a alteração recente de dezembro, 180 dias, podendo ser prorrogado por mais um período de 180 dias. Ou seja, ele pode ficar pelo menos 6 meses ou um ano... Até um ano. Sem ser incomodado pelos credores. Isso, sem ser incomodado pelos credores. Agora, eu posso trazer informação aqui, obviamente, jurisprudencial. A lei foi alterada recentemente e ela sofre alterações também por conta da jurisprudência. O STJ já reconhecia que era necessário, né, renovar o prazo de proteção, tendo em vista muitas vezes a complexidade das reestruturações. Então, a gente tem no mundo prático períodos de proteção de 1 ano e meio, de 2 anos. Então, assim, a lei estabelece um padrão de proteção. Sim, mas como a gente sabe que o que quebra a empresa não é dívida, mas sim o fluxo de caixa, se ele tem um período de, no mínimo, 6 meses, podendo chegar a um ano ou mais, isso é um fôlego e tanto para a recuperação de empresas. Mas isso não significa que ele vai estar quebrado? Não, isso não significa que ele vai estar quebrado, significa que ele vai estar utilizando os instrumentos adequados para ele não quebrar. Porque, como você acabou de falar, o que quebra a empresa não é dívida, é fluxo de caixa. Se você tem um fluxo de caixa, se você está ali trabalhando, faturando, e você sofre um bloqueio, sofre um segundo bloqueio, um terceiro bloqueio, isso lhe impede de ter o seu fluxo de caixa preservado, ou ao menos a saúde dele preservada, quando você tem um período de 6 meses a 12 de proteção, ou seja, você não será surpreendido com esses bloqueios, significa dizer que lhe devolvem, ainda que episodicamente, a capacidade de ter um fluxo de caixa com alguma saúde. Agora, veja bem, isso daí é para todo mundo ou é só para aquele mega empresário grande que tem uma empresa enorme, que tem muitos funcionários e pode fazer isso tranquilamente? Ou seja, o dono de um restaurante é capaz de fazer esse processo também? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A lei ela é para o empresário, não é para o grande empresário, é para qualquer empresário. Inclusive o micro e pequeno empresário, eles têm lá uma previsão específica de um plano especial, onde é um plano que eu digo é um plano mais simplificado, mas a Associação Brasileira de Jurimetria, ela fez um estudo, né, fez uma fotografia de São Paulo, né, ela não fez nacional, fez de São Paulo. E, para responder essa sua pergunta, grande parte das recuperações das micro e pequenas empresas nem usa esse plano especial. Elas vão para o plano normal justamente porque o período de proteção é mais longo e a capacidade de pagamento também é mais vantajosa, porque você teria um prazo de pagamento em 60 meses, e enquanto você teria ali
um prazo na recuperação ordinária de 15 anos. O prazo médio de pagamento de dívida com base no estudo da Associação Brasileira de Jurimetria. Então, pequenas, médias, grandes empresas é um instituto para socorrer a todas. Tá, mas isso é, digamos assim, o empresário, o dono, eu não estou aqui menosprezando os donos de restaurantes, estou dizendo apenas o tamanho do empreendimento, não é uma mega fábrica e etc. Mas um empresário que tem um pequeno negócio e tal, ele faz como? Ele está sem poder pagar as contas porque ele está fechado. A recuperação ajuda ele nesse sentido? Você acha que ele pode procurar esses instrumentos para poder se safar desse momento de dificuldade? A gente precisa estabelecer um binômio, né? Capacidade de pagamento e exposição patrimonial. Se você precisa pagar porque você está exposto em razão dessa dívida X, mas você não consegue pagar porque você não tem o fluxo de caixa suficiente, porque você teve, né, enfim, teve que enfrentar essas demais variáveis de mercado, você tem que se proteger para se manter vivo, para servir essa dívida. Porque se você quebrar, se você parar de funcionar, essa dívida aqui, ela nunca vai ser satisfeita, ou dificilmente será satisfeita. Então, para o pequeno empresário que deve R$100 mil, R$50 mil, R$80 mil, e ele não tem como renegociar, não tem força para renegociar essa dívida porque ele não tem geração de caixa suficiente, a recuperação é um instrumento válido, desde que também a atividade dele seja viável. Se porventura, na pandemia, se demonstrou que o negócio dele é um negócio que não vai ficar de pé nunca mais, ou que ele precisa realmente se reinventar, aí talvez a recuperação não seja o caso, porque ele vai ter a sua recuperação convertida em falência se ele não conseguir propor um plano razoável, ou se porventura o plano dele for totalmente inexequível e com isso ele venha ter o plano reprovado pelos seus credores. Mas sim, o pequeno empresário, o dono de restaurante, o dono de bar que está enfrentando os problemas de limitação de faturamento porque ele não pode estar atendendo ali o seu salão cheio, se ele gerava 100, né? Pegando uma unidade, ele faturava 100 e agora ele fatura 40 e a dívida dele estava dimensionada de 100, é lógico que ele pode ser o valor da recuperação. Você usou dados de Instituto de Jurismetria, você utilizou exemplos de São Paulo, mas se a gente comparar, por exemplo, o Nordeste, você foi o advogado de uma grande recuperação judicial aqui da Bahia, que foi o do Hospital Espanhol. Você acha que a recuperação judicial no Nordeste ela é diferente da de São Paulo ou é a mesma estrutura? Legalmente, sim, mas eu falo em termos de culturais. Quais são as diferenças, basicamente, entre Nordeste e São Paulo? Só porque você falou do Hospital Espanhol, eu vou só fazer um reajuste técnico. No hospital, a gente não pode pedir a recuperação judicial porque à época é uma associação civil e, à época, não se permitia processar recuperações judiciais. Então, nós entramos com um pedido de insolvência civil, que reconhece a crise financeira e permite que haja uma solução, seja uma solução negocial com os credores ou a liquidação do patrimônio. Você quer dizer que a lei evoluiu para abarcar também essas situações? Não, a lei não evoluiu, a jurisprudência evoluiu, né? Então, sim, fazendo só um retrospecto rápido, ano passado, a Universidade Cândido Mendes, uma associação civil no Rio de Janeiro, teve o seu pedido de recuperação deferido. Nós tivemos agora o Figueirense, o clube de futebol, também com pedido de recuperação judicial, onde houve uma antecipação da tutela, né, do período de proteção pela jurisprudência. Quando a gente olha a Unimed, uma cooperativa médica no Norte, já teve o deferimento do pedido. Então, hoje, até na Bahia aqui, nós tivemos o deferimento do pedido de recuperação judicial do Hospital Evangélico, né? Então, hoje a jurisprudência já aceita a recuperação judicial de agentes econômicos não empresários. Então, por isso que eu fiz essa análise. Mas voltando à sua pergunta, a questão de como é o mercado da recuperação judicial Norte e Nordeste, eu preciso lhe dizer que hoje é um mercado mais estável e consolidado. Por quê? Porque o CNJ, nos últimos 2 anos, tem feito um trabalho intenso para que fossem criadas varas empresariais especializadas, né, capazes de dirimir esses tipos de problema. Então, hoje, por exemplo, em Salvador, nós temos 2 varas empresariais instaladas com competência para processar e julgar processos de recuperação judicial. E isso quer dizer que, para o empresário, é muito importante, porque eu posso lhe dar um dado. Nós tínhamos 32 varas cíveis, onde 32 varas cíveis eram competentes para processar e julgar processo de recuperação. Existem processos de recuperação tramitando há 8 anos na Justiça Baiana, há 9 anos na Justiça Baiana, sem fim. E isso é um problema, porque
obviamente que ninguém quer passar 8 anos em recuperação, nem o devedor quer, muito embora alguém diga, é um prêmio, 8 anos com a proteção judicial não é um prêmio, porque você vira uma empresa fantasma. As pessoas não querem mais tocar em você 8 anos em recuperação, porque você já demonstrou que você não consegue se recuperar se você está durante 8 anos. E para o credor é muito ruim. A sensação de impotência é muito ruim, porque ele não consegue satisfazer seu crédito. Hoje não. Hoje nós temos duas varas com bons juízes que conhecem a matéria, que conhecem a dinâmica, e com isso você imprime celeridade, imprime uma prestação jurisdicional qualificada. Aqui está assim, Pernambuco já tem isso também. Pernambuco até agora está processando então, a recuperação. Na sua opinião, não existe grande diferença em termos culturais de aplicação disso, tanto em São Paulo, Nordeste, não tem grande diferença? Quando a gente parte para análise cultural empresarial, sim. Eu fiz uma análise da estrutura judicial, né? Mas, quando a gente para analisar a cultura empresarial, não, a cultura empresarial precisa evoluir mais. São Paulo, e aí quando você pega o eixo, né, sul, sudeste, você tem uma economia mais bem estruturada, onde a dinâmica econômica é diferente, empresarial é diferente. Aqui ainda fazemos negócios como se tivéssemos somente um clube de amigos fazendo negócio. Então as pessoas acabam dando satisfação a umas às outras, e aí pedir recuperação, você vai ter um grande amigo seu que vai ser um grande credor, isso cria um problema. Vocês se ajudam, né, quando a gente para pensar. Então o Nordeste ainda sofre um pouco com isso, com essa cultura. Mas ela vai ter que ser rompida de alguma forma. Continuamos esse bate-papo sobre a recuperação de empresas aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com o advogado especializado em recuperação de empresas, Washington Pimentel Júnior. Recuperação de empresas é um tema importante porque nós vivemos numa pandemia e essa pandemia tem efeitos e terá efeitos a longo prazo. E falar de recuperação da economia é importante. Para a recuperação da economia, nós temos que recuperar nossas empresas. Washington, a gente vem falando aí ao longo do programa uma série de aspectos sobre a lei. Mas uma das coisas importantes que a gente tem que ver é o trabalhador. Obviamente, você se recupera em empresas para poder manter empregos, para poder manter atividade econômica, portanto, é um benefício para a sociedade. Mas você acha que o trabalhador, e sobretudo as suas representações sindicais, entendem o papel da recuperação judicial e acham isso uma coisa positiva? Isso é uma boa pergunta, Zilan, porque a percepção também do credor, como um todo, é que a recuperação judicial é um prêmio para a empresa em crise, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Pediu recuperação judicial, agora ele vai ser protegido, é um prêmio para a empresa. Não é um prêmio para a empresa. A recuperação judicial é um processo extremamente nocivo. Por que nocivo? Porque agora você passa a ser controlado por um administrador judicial, um agente externo, que começa a monitorar toda a sua atividade. Então, não é um prêmio, mas vindo, né, enxergando uma pergunta com o seu olhar, o trabalhador, ele, pela legislação, ele tem preferência de pagamento, ou seja, ele está no que a gente chama de classe 1, então ele é preferencial. Existem limites de negociação com esse trabalhador, ou seja, as dívidas com 80% de desconto com o trabalhador já encontram resistência para esse nível de desconto. E prazo de pagamento, né? A legislação também prevê um prazo de pagamento de 12 meses. Né? Planos com previsão de pagamento acima disso já também não é permitido. Então, você também tem um limitador para esse tipo específico de credor. Então, a alteração da legislação agora, salvo engano, permitiu que esse prazo fosse alongado, salvo engano, em 24 meses. Mas também com todas essas amarras de não poder contemplar salários, ou seja, se tiverem salários presos, eles têm que ser liquidados. A gente está falando basicamente de verba rescisória ou de repente verbas indenizatórias em razão de um acidente de trabalho, algo nesse sentido, mas existe todo um cuidado da legislação, da estrutura legal de proteger o trabalhador. Protege o governo também com os impostos? Infelizmente, essa é uma grande discussão e ela é uma ingrata discussão, porque o fisco fica fora da recuperação judicial. Ele é um crédito não sujeito à recuperação judicial, né? Então, o fisco ele acaba não sendo afetado, né, em razão desse período de suspensão que nós falamos, acho que no primeiro bloco, ou no segundo bloco, o fisco ele não é afetado por esse período, ele está fora. Mas a legislação atual já faz a previsão de que
Se, porventura, as execuções fiscais colocarem em risco os bens essenciais à manutenção da atividade, essas execuções serão redirecionadas ou existirá uma cooperação entre juízes para que não ofereça esse risco à empresa. Porque, no fim do dia, Zilan, a recuperação judicial ela quer preservar a empresa e essa preservação da empresa ela tá fincada numa perspectiva de função social. E que função social é essa? Se você quebra a empresa, você não consegue manter os postos de trabalho, você não consegue distribuir e movimentar a riqueza naquela economia onde a empresa atua, e com isso você tem desdobramento de fatores sociais muito relevantes. Mas eu queria lhe provocar um pouquinho, porque você falou que o processo de recuperação de empresas através do recuperação judicial é um processo nocivo. Se é um processo nocivo, por que o empresário que está nos escutando deve achar que é uma boa solução para ele? Bom, o nocivo, quando eu trouxe para você a perspectiva da dificuldade, é porque tentando desconstruir a ideia do credor que isso é um prêmio para o devedor. Não é um prêmio para o devedor e nunca vai ser um prêmio para o devedor. Agora, para o empresário, ele precisa entender o que é uma recuperação. De fato, ela também não é um prêmio. Né? Ela não é, uma recuperação judicial, vamos se valer a qualquer momento. Não. Existem obrigações do devedor quando ele pede a recuperação judicial. Então, ele já não pode mais administrar o patrimônio dele da forma como ele quer. Ele não pode fazer com a empresa o que ele quiser. Ele não pode barrigar dívida, ele não pode pagar quem ele quer e pagar o amigo e não pagar o outro. Não. Existe toda... A legislação obriga que os deveres fiduciários dos empresários, dos administradores, sejam voltados para os seus credores. Então, ele tem que manter a atividade da empresa, mostrar que ela é viável, dizer que ela ficando de pé, ela vai conseguir honrar com aqueles débitos e, por conta disso, a empresa, a legislação e a justiça proverá o período de proteção, permitirá que ele renegocie e alongue sua dívida, inclusive com as análises que nós temos de 15 anos de pagamento. Agora, veja bem, o grande empresário, ele vai procurar o advogado, vai estudar essa possibilidade da recuperação da empresa e vai adiante. Mas o pequeno e médio empresário, ele pode simplesmente dizer assim: joguei para o alto, seja o que Deus quiser. Isso não é um bom caminho para ele, não, né? Não, o problema é porque, de novo, o Brasil exige tanto do empresário, né? Exige que ele não só supere as dificuldades normais de comércio, mas que ele enfrente uma complexidade legislativa tão grande que, às vezes, jogar para cima e falar assim, não vamos fazer nada, talvez seja para ele, naquele curto prazo, a solução de um problema, mas, de fato, não é. Hoje nós temos aí os mecanismos de execução cada vez mais atualizados, então, fisco hoje, em razão de uma jogada para cima dessa empresa que não mais funciona, desconsidera a personalidade jurídica, diz que houve dissolução irregular, e aí você vai ter uma execução fiscal o resto da sua vida enchendo você, né? O trabalhista a mesma coisa, os credores fazendo a mesma coisa. Então, até para dar baixa na empresa, é preciso ter estratégia. E se você não quiser operar mais, não, vamos fechar a empresa porque eu não acho que ela é viável, peça a recuperação, peça a falência, utilize o Instituto da Falência e defina a sua empresa, liquide ela, pega o seu patrimônio empresarial, faça a liquidação, veja quem são os seus credores, dê baixa, para que você possa, inclusive com a alteração da legislação agora, tem o que eles chamam de fresh start, ou seja, uma tentativa de imprimir celeridade nas falências para que o empresário ele consiga retornar ao mercado quanto antes para empreender empresarial. De novo. Isso. Agora, quer dizer que o empresário que passa por esse processo todo, ele não fica com estigma para o resto da vida? Não. A ideia é que ele não permaneça com esse estigma. Inclusive, a ideia é que ele consiga sair o quanto antes para voltar a empreender. Porque eu escutei de alguém, Zilan, que o problema do Brasil em si é que a gente importa os institutos sem passar pela alfândega cultural. Nossa legislação ela é muito próxima com a legislação norte-americana. E lá o cara que quebrou, e aí vamos para a cultura popular... Recebe até investimento. O presidente Trump, o ex-presidente Trump, quantas vezes ele já quebrou nos Estados Unidos, né? O pessoal falou que ele pediu falência. O Chapter 11, que é a estrutura legal de lá, ele já pediu algumas vezes. E ele continua empreendendo. Por quê? Porque quebrar só quebra quem toma risco, quem assume risco. Então, para o empresário hoje, a legislação está sendo construída justamente para que ele tenha a oportunidade de se reabilitar para empreender novamente. Eu quero seguir e lhe provocar um pouquinho mais para saber se o empresário, o pequeno e médio empresário, consegue ser assistido por advogados ou ele consegue bancar essa assistência, mas essa pergunta vai ficar para o próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre recuperação de empresas com o advogado especialista na área, Washington Pimentel Júnior. Washington, no bloco passado, eu fiz a pergunta que eu quero saber quanto é que você ganha nessa brincadeira. O empresário, a pergunta não é quanto você ganha. O empresário grande vai pagar o preço do mercado, mas assim, e o pequeno empresário, dono de uma, sei lá, de um armarinho, de uma empresa um pouco melhor, ele tem condições de procurar esse meio de solucionar o seu problema pagando os advogados para isso? Sim, claro. E assim, Zlan, é até bom desmistificar isso, né? Porque os empresários, eles geralmente enxergam o processo como muito caro. Caro, assim, por uma questão de perspectiva. Tem gente que paga caro para ter, de repente, um celular mais atual, de uma determinada marca. Tem outras pessoas que não pagam, mas compram um determinado carro de uma determinada marca. Então, caro é relativo, né? Agora, o que acontece? Geralmente, a remuneração dos profissionais, e aí eu estou dizendo profissionais porque a recuperação judicial é um processo multidisciplinar. Não resolve somente no judiciário. Você precisa ter uma assessoria financeira também muito boa. Esses profissionais geralmente utilizam a base de cálculo da dívida para serem remunerados. Então, eles estabelecem um valor ponto percentual da dívida para serem remunerados. Estabelecem também a partilhar do risco com o empresário, ou seja, na capacidade de renegociar esse endividamento e de reestruturar essa dívida. Então, se estrutura a remuneração desses profissionais com base nessas duas premissas. Percentual sobre o volume de dívida a ser reestruturado e um ponto percentual no sucesso da reestruturação dessa dívida. Tipo assim, se você conseguiu reduzir dívida com 80% de redução, isso é sucesso. Você pode ter uma remuneração sobre esse sucesso nessa redução, nessa renegociação. Tá, mas não fica claro para mim, e aí eu quero lhe provocar, por que o empresário que está nos escutando poderia optar pela adoção desse caminho? É um processo difícil, é um processo relativamente complexo para ele. Quais são as vantagens efetivas de se utilizar um processo de recuperação judicial? É isso, eu acho que só é complexo o suficiente se você realmente desconhece o que é que o instrumento lhe permite. Porque a gente está começando a conversar aqui desde o início falando sobre essa crise e eu lhe falei de um benefício, que é o período de proteção. Eu, empresário em dívida, eu gostaria de ter 6 meses a 12 meses de suspensão de toda a minha dívida para eu poder sentar na cadeira em paz, olhar para o meu caixa, olhar para a minha empresa e dizer, opa, existe um caminho para reestruturar, eu posso pagar isso aqui, a minha capacidade de suportar endividamento é X% do meu faturamento, ponho de pé um plano, apresento isso para os meus credores, renegocio minha dívida e mantenho a minha empresa funcionando. Eu gostaria desse período de proteção. Só que eu vou além, Zila. Quando o empresário chega num ambiente de crise, num ambiente de dificuldade, o mercado de crédito em geral estabelece uma nota para aquela empresa. Cria-se como se fosse um ranking. E as empresas que estão em crise financeira, por conta da inadimplência recorrente dos contratos, ela acaba perdendo acesso a crédito. Então, a legislação atual, por exemplo, ela cria uma estrutura de financiamento da empresa em crise. Ou seja, o mercado de crédito hoje consegue ajudar essa empresa em crise, investidores, instituições, agentes de financiamento especializados que conhecem o ambiente de crise empresarial e que hoje, pela legislação, estão autorizados a estruturar financiamento para essa empresa em dificuldade. Então, ele disse um primeiro benefício, ele está protegido de 6 a 12 meses. Eu estou trazendo um segundo benefício, ele fora da recuperação, ele está sendo executado, ele está sendo penhorado, recebendo oficial de justiça, ele não vai mais receber, pelo menos durante aquele prazo. Ele também não tem acesso a crédito e ele passará a ter acesso a instrumentos de crédito, ainda que instrumentos de crédito, obviamente, específicos à empresa em crise, mas ele vai ter acesso a crédito que ele já não tinha. Ele vai estar num ambiente judicial controlado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai ter proteção. Você vai conseguir reestruturar a sua empresa, colocar um plano, evitando os abusos dos credores. Porque isso acontece. Parece esdrúxulo, mas tem credores que conseguem ordens de colocar um terceiro junto com a administração da empresa até que a dívida seja paga.
Imagine você acordar todo dia, de repente ter ali na sua empresa, todo dia alguém olhando o que é que você está fazendo. Isso acontece algumas vezes. Então, você está protegido no judiciário dos excessos dos credores que, porventura, né? Porventura não, acontece realmente em empresas em crise. Terceiro, hoje existem instrumentos de regularização tributária para empresas que estejam em recuperação judicial. Então, a empresa que está em recuperação judicial, ela tem período de proteção, ela tem acesso a crédito, ela tem um judiciário protegendo dos excessos e ela tem acesso, é um gatilho, você está em recuperação judicial, é um gatilho para você ter acesso a programas de repassalamento de dívida tributária. Por exemplo, agora nós tivemos a aprovação de que os débitos federais poderão ser parcelados em até 120 meses, prazo razoável, 10 anos aproximadamente, para o pagamento de parcelas, né, para pagamento de passivo tributário. Estados estão aderindo, publicando regimes especiais para regularização de dívida. Outra coisa, você tem um ambiente mais equilibrado para fazer venda de ativos que não são mais relevantes para você. De repente, você é um empresário que tem 2, 3, 4 lojas e você precisa vender uma loja para poder botar dinheiro no seu caixa. Só que você vender uma loja em dívida, com todo mundo executando, é bem difícil. Até quem está interessado fala, amigo, não vou encostar. Esse ambiente é diferente na recuperação. Você consegue dar uma estrutura de segurança para um interessado comprar esse seu patrimônio e o dinheiro vai chegar na recuperação para que você possa fazer frente às suas dívidas. Então, é um processo que requer cuidado, sim. É preciso que o empresário ele se exponha ao conteúdo da recuperação e compreenda como funciona a sua dinâmica, sim. Ele vai fazer o que ele quiser? Não. É um instrumento que ele vai poder utilizar para não pagar seus credores? Também não. Agora, a recuperação é para empresas que querem se recuperar. Se você não quer se recuperar, aquele não é o seu ambiente. Agora, se você quiser se recuperar, você vai ter, obviamente, o rigor da lei, você vai ter um administrador judicial, você vai ter um judiciário, você vai ter uma coletividade de credores lhe fiscalizando, mas você vai ter, em contrapartida, premissas e proteções legais que você não teria se não tivesse o regime. Pronto, agora você falou em premissas legais, proteção do judiciário. Aí a grande pergunta é, está o judiciário à altura da necessidade da crise que se avizinha? Porque, na realidade, nós temos o seguinte, um ano já se passou de pandemia, nós temos vários meses à frente com pandemia, temos que continuar convivendo com ela, com seus efeitos deletérios para a atividade empresarial. Então, o que se avizinha à frente é uma crise grande. O judiciário está apto ou à altura para atender às necessidades da sociedade nesse sentido? Zilan, essa pergunta ela já está respondida. A gente não precisaria nem se desenvolver muito nela. Porque o judiciário como um todo ele já está subdimensionado. Nós temos uma sociedade de litigantes, né? Hoje tudo se resume a recorrer ao judiciário para a mínima disputa, para a mínima contenda, o judiciário ele é acionado e por isso, né, existem hoje mecanismos de solução extrajudicial, soluções amigáveis, para que o judiciário ele seja agente em situações muito pontuais. Mas hoje, não. Hoje nós temos uma sociedade que litiga muito e o judiciário ele já não mais comporta litígio, ele já não mais comporta ser acionado e a gente já vive isso com a lentidão do judiciário, justamente pelos inúmeros casos que estão hoje lá. Se você me perguntar, nós temos varas especializadas tecnicamente para entregar a tutela? Temos. Somente 2 varas em Salvador darão conta do potencial de recuperações em razão da pandemia? Não. Eu acredito que não. 2 varas não serão suficientes para poder tratar. Agora, São Paulo, capital, tem 3 varas especializadas de recuperação. Tem outras tantas empresariais, mas tem 3 varas de recuperação. O problema nosso é que a gente acumula as questões empresariais que continuarão a existir, conflitos societários. Imagina a quantidade de sócios que entraram em conflito durante esse período e estão aí com ações de dissolução, apuração de haveres, alguns outros litígios fora. Fora esses litígios, nós temos as recuperações. Então, essas 2 varas, se o problema que a gente está observando, ele se concretizar, se converter em ações de recuperação judicial, o judiciário não está preparado para o volume de processos. Agora, tecnicamente, sim. Tecnicamente, nós temos um bom judiciário hoje, com 2 varas empresariais que nós temos na Bahia, para poder desenvolver esse trabalho, e desenvolver esse trabalho, acredito eu, com muita qualidade, vem sendo desenvolvido com muita qualidade. Nós também temos bons administradores judiciais hoje na Bahia, né, bons administradores judiciais, e nós estamos desenvolvendo esse mercado.
né? Recife agora está processando o Queiroz Galvão, 1 bilhão em dívida, é uma recuperação relevante. Fortaleza tem recuperações relevantes. Enfim, nós temos Norte e Nordeste aí, o crescimento de recuperações judiciais e o aprimoramento da estrutura judicial. Obviamente, São Paulo é o rei dessa coisa, né? Sem dúvida. São Paulo Agora, São Paulo é o líder do Brasil. Agora, veja bem, e o empresário que está lá na televisão assistindo a gente? Eu queria que você respondesse as perguntas que estão na cabeça dele. O que é que você diria para esse empresário que está nos vendo? Qual é o recado que você dá a ele? Somente você pode proteger a sua empresa. Somente você, mais ninguém. E proteger a sua empresa quer dizer tomar decisões que você não gostaria de tomar em condições normais de temperatura e pressão. Não existe ambiente adequado, não existe momento correto. Agora, a decisão é uma decisão que precisa ser tomada de forma célere e avaliando uma inúmera quantidade de premissas que, infelizmente, só você pode fazer. Agora, você tem duas opções. Ou optar por uma proteção e, com essa proteção, salvar a sua empresa, ou, de novo, entender, e esse é um risco que a gente observa em vários processos de reestruturação. Nem toda habilidade e conhecimento que lhe trouxe até aqui será a mesma habilidade e conhecimento que lhe tirará dessa crise. Então, é preciso fazer diferente. E talvez fazer-se diferente é procurar ajuda, é talvez analisar outros instrumentos e outros modelos capazes de salvaguardar a sua empresa e garantir a perpetuidade. Washington, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui com a gente e pelos esclarecimentos sobre esse tema. Muito obrigado. Zilan, quem agradece sou eu. Fico muito feliz em estar aqui de novo, lhe digo. Você é uma referência para todos nós. E sempre que puder, sempre que você achar necessário, conte comigo. Lhe faço aqui votos de muita saúde para você e para toda a sua família. Então, salvamos vidas, estamos adotando todos os protocolos para salvar as vidas dos brasileiros e precisamos também pensar como é que faremos para salvar as empresas. Esse assunto que nós discutimos hoje à noite é um desses assuntos que precisam ser examinados e entendidos, porque pode ser uma solução para as nossas empresas e para você, empresário. Gostaria de agradecer a sua audiência. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.